Qual a importância da música em sua vida? Você é eclético ou escuta apenas um estilo musical? Nesse vídeo, falo sobre a visão de um dos maiores filósofos de todos os tempos em relação à música, a primeira arte. Também citarei algumas frases de grandes músicos, filósofos e outros grandes nomes da nossa história. Platão condena os poetas no livro 3 de sua República. Se por um lado tem Homero em alta conta, por outro expulsa os poetas da cidade ideal. Essa aparente contradição, em que admiração e interdição convivem, revela os poderes consideráveis que o filósofo atribuía às artes. Os poetas são expulsos porque são traiçoeiramente sedutores. Isso te faz lembrar algo? A obra de Homero pode ser deslumbrante, produto de um grande criador, mas não serve para edificar um povo. Sobre o que? Quais princípios que regem nossa sociedade? A música é a primeira arte, é muito profunda, por incrível que pareça, molda e incentiva diretamente nosso modo de agir. Tá ligado? Tira o pé, joga a mão pra cima. Tira o pé, sai do chão. Até hoje não se sabe se a música ou se a linguagem surgiu primeiro, assim como propõe Darwin. Pesquise sobre marketing, arquétipos e sobre as pesquisas milionárias que companhias investem sobre como influenciar comportamentos humanos através de imagens, sons, cores e outros fatores relacionados à propaganda. Os modelos que Homero oferece são ruins, segundo Platão. Novamente, isso te remete a alguém? À época de Platão, os jovens eram educados por meio das epopeias homéricas, os épicos escritos em forma de poesia. Ouviam-nas todos os dias e delas extraíam parâmetros de conduta, noções de honra, beleza, nobreza e bondade. Atuando no plano afetivo, cognitivo e comportamental, as artes deviam servir a determinadas funções sociais. Na contramão do pensamento moderno, prazer e beleza como fins em si eram critérios insuficientes. Não fazia sentido contemplar uma obra apenas pela beleza de suas formas físicas. Ser humano é muito mais profundo do que isso. Se Platão expulsa os poetas da cidade ideal, é porque está interessado nas finalidades ético-políticas das artes. A poesia, em seu sentido amplo, representa os homens em ação. E ao representá-los, engendra a empatia, esse sentimento peculiar que nos faz sentir a emoção do outro. A empatia em si é moralmente neutra, mas torna-se desejável ou temerária segundo os personagens com os quais somos conduzidos a nos identificar. Significa dizer que são arquétipos, termo criado por Jung, que diz que existem modelos perfeitos de tudo o que existe. Para algo existir, precisa haver um modelo perfeito disso em outro plano da realidade, o que é similar às ideias de Platão e outras culturas ao redor do mundo. Se tratando de seres humanos, existem padrões comportamentais que se repetem em pessoas diferentes. Isso significa que estamos sempre agindo sob influências de arquétipos. Há meios de se incorporar esses arquétipos, e uma forma bastante eficiente é através da imitação. Por isso, muitas pessoas tendem a literalmente imitar seus ídolos, seus atores prediletos, cantores favoritos e, hoje em dia, blogueiros e por aí vai. Assim, quando os homens imitados apresentam comportamentos condenáveis como Édipo, Medeia, Menelau, Helena e até Aquiles com seu ódio desmedido, ela induz o espectador a maus pensamentos. Os crimes, disputas, estupros e traições dos deuses do Olimpo fornecem, do ponto de vista do filósofo, tristes modelos. Então por que o poeta insiste em imitar tipos humanos reprováveis? Por que não personagens inteiramente exemplares? Platão responde que o poeta é tentado a emular tais caracteres não por alguma depravação moral, mas pelas necessidades de sua arte.
Tipos extremados, movidos por acessos de cólera e paixão, acabam por oferecer material dramático de mais interesse. São homens mais pitorescos, espetaculares e cativantes do que os tipos mais sóbrios, assim como vemos hoje em dia. É preciso citar as letras das músicas brasileiras atuais? Mulher que me deixa na ponta do pé, que eu tô sofrendo. Chamam rosa embriagada, que hoje ela Bebo cerveja, eu bebo cerveja. diaba danada demônia, fudendo fumando maconha. Porra, tá maluco, irmão? Que a gente fez amor. Era pra ter. Acordo o prédio, Na hora da foda, nós fode até o teto, eu tô saindo fora. quem chora, deprê, luta. Deve-se ter em mente que, para Platão, o mecanismo psicológico da empatia descarta o filtro da razão. Entende a empatia como o ato de imitar e começar a sentir o que o poeta sente, incorporar o arquétipo no seu modo de ser. Ao se dirigir à parte sensível e irracional da alma, a sensibilidade e a afetividade, a imitação de tipos extremados alimenta no espectador sentimentos ruins, quando, nos termos do filósofo, o melhor seria deixá-los secar. A alma é, assim, ameaçada por sua parte irracional. Acaba por fortalecer emoções indesejadas que deveriam ser mantidas em sleep mode. Isso lembra um símbolo budista onde Buda está sentado em posição de meditação sobre a flor de lótus. Esse símbolo representa exatamente isso. A flor de lótus é uma bela flor que floresce em meio à sujeira, por cima do lodo, ou por cima da água lodosa, sendo a água também um símbolo de inconsciência. Todos nós temos um lado positivo e negativo, e às vezes um está no comando e outras vezes o seu oposto. Existe o arquétipo da sombra, que é o conceito dado ao lado sombrio, que nada mais é aquilo que reprimimos. Se alguém reprime a bondade por ter sido desiludido ou frustrado por alguma situação da vida, a bondade está na sombra. Não é porque é sombrio que significa ser negativo. É sombrio porque está escondido na sombra da luz da consciência. Logo, o símbolo budista nos mostra que por cima de tudo o que é realmente ruim, nasce o que é belo para a alma, todas as virtudes e a harmonia de uma alma organizada, perfeita. E, em cima dessa flor, está Buda meditando, a consciência búdica que não vacila. Mantém o que é do lodo por baixo, no sleep mode, e por cima disso nasce o belo. É por isso que devemos expulsar da cidade os poetas cuja arte, por suas formas e conteúdos, sustenta e desenvolve a face sombria do homem. O prazer não é, em definitivo, um bom critério de avaliação das artes. Outros valores tomam-lhe a dianteira. Quantos artistas não iriam entrar na cidade ideal? Mas nem tudo em Platão é censura e proibição. Como a arte deve ter um papel ativo na construção da polis ideal, certos modelos são altamente recomendáveis. No próprio texto da República, ele aconselha a educação dos corpos pela ginástica e pela musique. Por essa palavra, os gregos designavam uma combinação de poesia, música e dança. Na antiguidade, a música possuía uma função catártica de purificação. Colocava o corpo em equilíbrio, harmonizando-o com a ordem cósmica, preparando-o para a aparição do divino. Possuía também uma função mimética e indutora. Se a poesia imitava os homens em ação, a música imitaria os estados de alma, suas emoções e virtudes. A música não precisa da imitação, ela toca diretamente a alma. A cada modo musical atribuía-se um ethos, um caráter específico que o ouvinte associava de imediato a um significado psíquico, que poderia infundir ânimo
e potencializar virtudes do corpo e do espírito. Isso também faz lembrar dos conceitos da yoga. Sócrates também dava grande importância às atividades físicas. Platão submete a música ao mesmo exame severo ao qual estão sujeitas as outras artes. Desenhar, por exemplo, é terapêutico, te deixa em estado de concentração e permite seu inconsciente colocar para fora de forma simbólica o que conscientemente não sabemos que está lá. É uma forma de organizar a mente. Na visão do filósofo, existem harmonias boas e más, ritmos bons e maus. Certos modos, o lídio ou o jônico, devem ser censurados porque amolecem a alma, por exemplo. Outros, o dórico ou o frígio, devem ser incentivados, pois exaltam a alma e inspiram coragem. Alguns ritmos chegam a ser proibidos, assim como certos instrumentos e inovações musicais. A ideia central da concepção platônica é resumida numa fórmula célebre e ainda hoje impressionante, justamente pelo poder que concede à música. Introduzir uma nova forma de música, eis uma mudança da qual devemos nos precaver como de um perigo global. É que, em lugar algum, alteram-se os modos da música, sem que se alterem as leis mais importantes da cidade. Ao contrário do que ocorre com a poesia, a música atua sobre as almas não pelo viés da empatia, mas de uma maneira subconsciente. Coloca em cena um novo tipo de influência, perigosamente eficaz. Porque nada mergulha mais fundo no cerne da alma do que os ritmos e as harmonias. Hoje se sabe que determinados ritmos induzem a determinados comportamentos, sendo a música representada por essa dualidade, onde o ritmo induz a estados inconscientes, animalescos, e a melodia, a harmonia, comunicam com a alma e as virtudes. Hoje, vemos uma decadência enorme em relação à melodia. As músicas estão se reduzindo a meros beats, ou seja, apenas batidas. Em um de seus últimos escritos, As Leis, o filósofo afirma que os cantos e as danças permitem acalmar os desequilíbrios emocionais, ensinam a dominar as manifestações somáticas dos afetos e das paixões. De todas as artes, a música é, sem dúvida, aquela cujos efeitos são os mais profundos e insidiosos. Por isso, cuidado com o que você escuta. Cuidado com o que você considera bom ou ruim. Faça uma autoanálise. As mídias têm grande influência sobre tudo o que acontece atualmente. A música foi industrializada, os artistas estão cada vez mais parecidos, as músicas estão ficando iguais. Isso são dados do Spotify. Os estilos mudam sem nem se perceber e as pessoas seguem a onda do momento para serem aceitas nos grupos. Essas músicas imprimem um determinado tipo de comportamento nos grupos e, sendo assim, para se ser aceito nesses grupos, é necessário se adequar aos comportamentos também. Vejam um exemplo, os funkeiros, os sertanejos, os pagodeiros, os rappers. Como tudo é arte, e a arte são símbolos, esses padrões se repetem simbolicamente na moda, na forma de se vestir, de se comunicar, de agir, de pensar, de sonhar, de dançar. A música é uma ferramenta valiosa e perigosamente eficaz. Se deseja mudar a realidade na qual está inserido, aconselho que comece mudando o que você escuta.